Rui Costa, o presidente do Benfica, volta a atacar o Porto. Desta vez o alvo foi André Vilas-Boas. E em dia de aniversário do presidente do Porto, há muitas novidades na equipa de Farioli. E há mais um craque que está a despertar muito o interesse de outros clubes. Mas vamos por partes. Começando por esse jogo da manhã muito importante para a taça, que o Porto vai jogar contra o Celuricense em Barcelos. Parece um jogo, é de facto pouco cartaz, porque é uma equipa do Campeonato de Portugal. No entanto, é um jogo da taça. É um objetivo de todos os grandes clubes de Portugal vencer a taça. É um objetivo declarado do Porto. O Porto quer ganhar a taça de Portugal, para isso tem que ganhar este jogo, apesar de ser um jogo de menor cartaz. O Farioli vai com certeza mexer muito na equipa. Aquilo que temos vindo a dizer nos últimos vídeos, não dá ainda para prever exatamente qual é a equipa que vai jogar. No entanto, há certas pistas. Eu acho que o Rodrigo Mora e o William Gomes devem jogar este jogo. O Caramó também deve ser titular neste jogo. Eu acho que o Denis Gul deve ser o avançado também titular, aqui a merecer um voto de confiança de Farioli. Ele que jogou pelas seleções, mas fez só as deslocações e jogou só 6 minutos para a Turquia. Portanto, é um jogador que está fresco. O próprio Mora brilhou pelo Sub-21. É um caso diferente, pode estar mais desgastado, mas está muito motivado e teve ainda algum tempo para recuperar. Mas depois, a partir daí, começam as dúvidas. Qual será a defesa? Será que Gabriel Braz vai ter então a sua oportunidade? Será que o guarda-redes vai ser o Diogo Costa ou o Cláudio Ramos? Sabemos que há a tradição no Porto de jogar o guarda-redes suplente, mas o Farioli não costuma embarcar nessa tradição. Portanto, é a tradição de Farioli jogar sempre com o guarda-redes titular, independentemente da competição. E portanto fica aqui a dúvida quem é que vai jogar, ainda não temos a certeza. Depois há outros jogadores que iam ter neste jogo da taça uma grande oportunidade para se mostrarem. É o caso do Eustáquio e do Zaidu, dois jogadores dos mais antigos da casa, que têm sido muito relevantes para a equipa no balneário, que ajudam muito na integração dos reforços dos jogadores mais jovens. No entanto, era aqui a grande oportunidade deles jogarem, só que eles chegam muito tarde, curiosamente são os dois últimos jogadores a chegar de seleções. O Farioli deu-lhes um dia de descanso na mesma, cumpriu na mesma com o que estava a fazer com os outros internacionais, mesmo eles chegando em cima da hora de jogo. E se eles jogarem, vão jogar praticamente sem treinar. Eu não sei em que condições físicas eles estão, porque foram viagens longas. O Eustáquio jogou mais, brilhou mais, foi até o capitão nessa grande vitória que tiveram no jogo contra a Colômbia, fez um grande jogo. O Zaidu também acabou por jogar no último jogo pela Nigéria, também foi uma viagem longa, teve até aqueles percalços do avião, que teve que fazer uma aterragem de emergência. Não sei em que condições físicas estão, mas se não estiverem em boas condições, perdem aqui uma grande oportunidade também de jogarem. Como eu tenho dito, eu não acredito muito que o Farioli vá apostar nos jogadores da equipa B e Sub-19. Eu sei que ele tem chamado muitos jogadores, mas é mais para completar os treinos. Ele só apostou ainda no Alarcón. O Pedro Lima fica aqui também na calha para fazer alguns minutos. Vamos ver, eu acho que ele é capaz de apostar mais no Martim Fernandes. Mas, por exemplo, se o Zaidu não estiver em condições, ele não vai usar o Francisco Moura, eu acho. Então é capaz de colocar o Martim do lado esquerdo e assim o Pedro Lima estaria-se a titular. Mas eu estou mais curioso pelo Gabriel Braz. Eu acho que o Alarcón também não vai jogar de início. Eu não sei que joga do lado direito, mas aí já temos o William Gomes. Porque eu acho que do lado esquerdo vai ser o Caramó, vai ser a estreia dele. Muita curiosidade para ver esse reforço que o Farioli confia e que tanto quis. Que eu acho que vai ser uma espécie de Pablo Rosário do ataque. Pablo Rosário só faz todas as posições, mas só no meio campo e na defesa. O Caramó é um jogador que já faz todas as posições do ataque. O próprio Farioli disse isso, disse que ele é um jogador muito forte fisicamente, muito alto, que pode jogar na esquerda preferencialmente, mas também pode jogar na direita e no centro do ataque. E como eu dizia, é uma espécie de Borja Sainz, mais forte fisicamente, claro que deve ter muito mais limitações, até porque é um jogador com menos currículo. No entanto, é também uma espécie de Pablo Rosário, que pode fazer todas as posições do ataque, e o Farioli valoriza muito esse tipo de jogador. Como temos visto com o Pablo Rosário, ele valoriza muito aquele jogador que ele chama de soldado, que faz todas as posições. Ele já tentou fazer isso com o Zaidu, já o colocou a lateral direito e a número 8, está a tentar transformá-lo numa espécie também de Pablo Rosário e de Caramó, esses tais soldados. Tentou fazer isso um pouco com o Mora, só que o Mora tem demasiada qualidade para ser esse soldado. E mais uma vez eu digo, o Rodrigo Mora merece ser titular mais vezes. Basta ver os jogos que ele fez pelo Sub-21. Ele tem sido decisivo. No jogo com o Benfica podia ter entrado mais cedo. E é um talento, como eu tenho dito, mesmo que ele não jogue muito, ele vai acabar por sair e render muitos milhões. E o Porto deve aproveitar mais o talento dele enquanto ele está cá. E portanto este jogo para a taça é mais uma oportunidade para o integrar na equipa, dar-lhe mais oportunidades e também para brilhar aqui. Uma grande oportunidade para jogadores como o Denis Gul, o Mora, o William Gomes, principalmente estes jogadores que estão na calha para ser titulares, que estão ali no limite, que estão a piscar o olho à titularidade. Este jogo pode ser uma grande oportunidade e como muita gente comentava nos vídeos anteriores, é interessante, pelo menos para os portistas, ver estas segundas linhas. Não é um jogo assim tão desinteressante só porque é um jogo com uma equipa do Campeonato de Portugal. E a comprovar isso está a venda de bilhetes, que já esgotaram os bilhetes todos que estavam dedicados aos adeptos do Porto e parece que vai haver mais bilhetes ainda, portanto o estádio vai estar todo pintado de azul e branco, essa grande motivação
entusiasmo dos adeptos, que também já esgotaram os bilhetes para a deslocação em Inglaterra para a Liga Europa, esse jogo já é mais difícil, mais importante. Como dizia ontem o Alberto Costa, na entrevista que deu, dizia que é muito importante sentir que os adeptos estão com a equipa, e aqui não há nada a apontar, estão realmente com a equipa, as provas estão aí. E quem também poderia ter uma grande oportunidade neste jogo seria o Tomás Pérez. O Tomás Pérez está na final com a Argentina, com a seleção sub-20 da Argentina. O Tomás Pérez está a brilhar. Eu hoje vi uma estatística, ele no jogo da meia-final não falhou nenhum drible, penso que apenas falhou um corte, teve apenas uma perda de bola, fez um jogo impressionante, está a ser muito elogiado. Ele que jogou numa linha de 3 defesas central do meio, que era um pouco o que o Anselmi queria dele, por isso que ele foi contratado. No entanto, depois o Anselmi praticamente não o utilizou na época passada, chegou até a usar o Eustáquio naquela posição, e o Nuno Pérez preferencialmente, e o Tomás Pérez meio que foi posto de canto, mas ele agora na seleção da Argentina faz um grande jogo nessa posição, e depois na segunda parte joga também a número 6, e faz um grande jogo a número 6. Aqui já a mostrar que pode ser esse número 6, podia ser esse número 6, que o Farioli tanto quer. O Farioli adaptou muito o Varela, treinou-o muito para ser esse 6, que encosta nos defesas, muitas vezes faz uma linha de 3, e o Tomás Pérez a mostrar que tem qualidade para isso. Aquilo que eu tenho dito, os jogadores da época passada, das épocas anteriores, estão um pouco com esse rótulo de serem mais fracos, não estão a contar tanto para o Farioli, e eu acho que se o Tomás Pérez, depois do grande Mundial que está a fazer e que está a chamar a atenção de muitos clubes e da imprensa, se fosse contratado agora, depois deste Mundial de Clubes, estaríamos a falar de um craque, de uma grande promessa, de um jogador para entrar já a titular na equipa de Farioli. Como é um jogador que já estava na equipa e que passou meia época praticamente sem jogar, que não foi aposta no início, aliás ele ainda não jogou nenhum minuto pela equipa principal, isto tem a imagem um pouco manchada, um pouco como o Denis Gul, que agora está a reabilitar-se, mas eu acho que o Tomás Pérez, se chegasse agora, depois deste grande Mundial que está a fazer, estaríamos a falar de um grande craque. Portanto, acho que ele merece mais oportunidades na equipa e este jogo para a taça seria uma grande oportunidade para ele, mas acho que o facto de estar a jogar o Mundial de Sub-20 pode ser ainda melhor para ele, tanto motivacionalmente como para mostrar jogo, porque ele é titular nessa equipa da Argentina Sub-20 e está a brilhar, e pode ser que aqui o Farioli mude de ideias. Farioli que ontem deu uma formação a todos os treinadores das camadas jovens do Porto, todos os escalões, inclusive até, penso que Dragon Force de outras cidades. Eu acho isto muito importante, o treinador da equipa principal passar os seus ensinamentos, a sua forma de treinar e de jogar para os outros escalões. Isso faz com que haja mais uniformidade na formação dos jovens, na preparação das equipas. É importante, por exemplo, a equipa B jogar igual à equipa principal, para que os jogadores da equipa B, quando são chamados para a equipa A, estarem já preparados para jogar com os automatismos que o treinador quer, já preparados para o modelo de jogo. Eu fui pesquisar e parece que o Farioli já fez isto também no Ajax, e mais surpreendentemente, quando ele era treinador no início da carreira da equipa turca, onde treinou com o Karamó, ele foi convidado pelo Barcelona para dar também uma palestra parecida com a que deu então ontem aos treinadores dos escalões mais jovens. Portanto, parece que o Farioli gosta deste lado de professor e de palestrante, e eu acho importante ele passar os ensinamentos dele para os treinadores de outros escalões que estavam muito entusiasmados. Parece que o ponto alto foi assistirem ao treino da equipa principal. Havia ali treinadores que foi a primeira oportunidade que tiveram de ter esse contacto tão próximo de uma equipa profissional. Portanto, acho muito boa essa iniciativa. E hoje é então um dia marcado também pelo aniversário do presidente do Porto. André Vilas-Boas faz 48 anos. Eu acho impressionante, ele é muito jovem. Assim como teve uma carreira também muito jovem como treinador, terminou-a também muito cedo, e agora como presidente também muito jovem. Fazendo aqui um balanço da sua presidência, que tem apenas um ano praticamente, um ano e pouco mais que um ano, é realmente, como ele dizia, foi uma presidência muito violenta, acho que foi mesmo essa a palavra que ele usou, e porque foi realmente um ano muito difícil. Basta lembrar que a época passada, com o Vítor Bruno, o Porto estava já a ter muitas derrotas, estava a ter um início muito complicado. Depois, em janeiro, o Vítor Bruno sai, chega o Anselmi, que hoje eu acho que foi uma segunda opção do presidente do Porto. Eu acho que ele na altura já estava com o olho no Farioli, só que não tinha hipótese nenhuma, porque Farioli estava a fazer uma grande carreira no Ajax. Como disse o Vilas-Boas, o Porto teve um pouco de sorte porque o Ajax acabou por não ser campeão e o Farioli ficou mais disponível, ficou com menos interessados e acabou por vir para o Porto. Mas depois então o Anselmi vem com aquela ideia dos 3 centrais, contratou o Tomás Pérez, que falamos há pouco, nunca conseguiu impor-se. No início ainda criou algum entusiasmo, mas foram muitas derrotas, fez um Mundial de Clubes lastimável, portanto foi muito difícil, e em paralelo o Porto tinha que recuperar financeiramente. Portanto, o Vilas-Boas teve uma época muito difícil, claro, com a sua equipa, a tentar recuperar as finanças do clube. Foi muito bem sucedido nesse aspecto, mas isso implicou, por exemplo, a venda do Nico Gonzalez e do Galeno, 2 craques da equipa, que fizeram muita falta também, e realmente foi muito difícil gerir tudo isto. Muita guerra de balneário contra o Vítor Bruno, quando ele é despedido, por exemplo, aquele caso que ele teve com o PP, muito difícil. Os próprios adeptos, muito complicada a relação dos adeptos com o Vítor Bruno e depois com o Anselmi.
e realmente depois o Porto faz um verdadeiro milagre. O Farioli chega e em apenas um mês coloca a equipa a jogar numa intensidade impressionante. O Porto faz o maior mercado de transferências da história, investe forte em jovens com muito talento e surpreende todos com jogos a Porto. Como é que uma equipa que no mês anterior jogava tão mal e tinha muitas dificuldades em sequer empatar jogos, de repente volta a ser essa equipa dos tempos históricos do Porto, em que os adversários temiam a equipa. E agora estamos numa nova fase, entramos numa nova fase em que o Porto está em primeiro, está de volta aquele Porto que é temido pelos rivais e que é muito atacado pelos rivais. Hoje o Vilas Boas, nem em dia de aniversário, se escapou a mais um ataque direto do Rui Costa. O Rui Costa vem dizer que o Calimero é ele, o Rui Costa, e que o André Vilas Boas é o senhor perfeito do futebol. Eu não sei se foi esta a expressão que ele usou, mas a dizer que o Vilas Boas se acha um senhor e que não é um Calimero, claramente irónico, a dizer que o Calimero é o Vilas Boas. Mas eu achei interessante que o Rui Costa veio primeiro elogiar a arbitragem do jogo do Porto Benfica. Ele disse que achou que o árbitro esteve muito bem, que era um jogo difícil e custou muito a arbitragem, mas depois quando lhe perguntam sobre o Porto ter reclamado um penalti não assinalado sobre o Denis Gul e ter feito uma queixa contra o Pavlidis por agressão ao Gabri Veiga, ele já muda o assunto, já muda de opinião e diz que a arbitragem prejudicou muito o Benfica, que também tem lances que quer fazer queixa, como o do Varela, que houve muitos lances a prejudicar o Benfica e o verdadeiro prejudicado no jogo foi o Benfica. Ora, isto não faz sentido, porque o Rui Costa primeiro disse que a arbitragem foi boa e depois, apenas para responder às críticas do Porto, já diz que foi má. Vocês depois vejam essa entrevista, eu não sei se ela está em todos os jornais, eu acho que foi no jornal O Jogo que eu li essa entrevista, e realmente o Rui Costa a ser completamente incoerente, e ele depois a dizer que o presidente do Porto fala muito da arbitragem e tenta condicionar. Isso nem é verdade, porque foi só nesta semana que ele deu o murro na mesa depois do jogo com o Benfica. Nem foi antes, foi depois, portanto nem é para tentar condicionar, porque se fosse para tentar condicionar teria sido antes. E depois é muito engraçado como o Rui Costa se queixa que o Porto está-se a tirar muito a arbitragem, a tentar condicionar, e depois, quase em paralelo, José Mourinho faz a antevisão do jogo da Taça, dizendo, queixando-se da arbitragem do jogo do Benfica na final da Taça da época passada, dizendo que o Benfica devia ter mais uma taça, que foi prejudicado pela arbitragem, portanto, quase em paralelo. O treinador do Benfica a criticar o Porto por pressionar árbitros e o treinador do mesmo clube, do Benfica, a pressionar árbitros e a falar de jogos anteriores à chegada dele, da época passada. Portanto, é impressionante. Eu entendo que o Benfica está em eleições, o presidente do Benfica precisa de puxar a atenção para ele, mostrar que defende muito o clube, mas isto é uma prática comum do Benfica, tentar sempre... Eu acho que não tanto em público, acho que mais em privado. O Benfica tem muito mais poder nas instituições e acaba por não falar tanto de arbitragem, acaba mais por se defender. Talvez por isso que o Rui Costa também está a falar tanto para se defender do que disse o Vilas Boas, porque é uma coisa mais sem falar, é uma coisa mais que se nota. O Porto tem sido prejudicado nos jogos todos. Temos falado aqui nos vídeos, eu não gosto muito de falar da arbitragem, mas quase sempre tenho que deixar uma nota que realmente as arbitragens foram todas fracas e todas prejudicaram o Porto, né, desde o início do campeonato. O Porto tem, felizmente, passado por cima disso, por isso que é o Porto que tanto entusiasma os adeptos, porque o Porto já está habituado a ter arbitragens que o prejudicam e está habituado também a motivar-se com isso e a passar por cima disso. E finalmente esta época voltou a ser essa equipa e é também isso que entusiasma muito os adeptos e que assusta tanto os rivais. E não se ficaram por aqui as referências ao Porto. Tanto o Rui Costa como o Mourinho, aqui alinhados os dois, voltaram a falar do Clássico. Parece que ainda não ultrapassaram esse jogo. Voltaram a dizer que não foi uma vitória, mas mostraram que estavam vivos, que o Porto achava que ia ganhar, mas que empataram. E o Mourinho diz até que o Porto nunca dominou o Benfica. Portanto, impressionante como, passado tanto tempo, ainda continuam a falar desse jogo. Não vejo do lado do Porto tantas referências a esse jogo. Talvez porque o Benfica ficou mais contente com o empate e o Porto quer mais esquecer esse resultado. Eu vi ontem o Alberto Costa dizer que foi uma grande desilusão e que querem já ganhar os próximos jogos para esquecer isso. Portanto, é um estado de espírito diferente. Eu acho que isso vai prejudicar o Benfica a longo prazo, mas enfim, isso aí é uma questão deles. Agora, o Porto eu acho que está no mindset certo, que é já tentar ganhar os próximos jogos, mas realmente é impressionante como o Porto está a ser tão atacado, só porque o Vilas Boas falou mais esta semana e parece que não tem esse direito. Hoje eu vi algumas notícias que parece que a Liga já começou a atribuir alguns castigos ao Benfica e relativos ao jogo do Clássico do Porto-Benfica, mas parece que ainda não sabe muito bem, ao que ainda não é muito claro sobre o que é que são os castigos, portanto temos que esperar mais 1 ou 2 dias para entender realmente o que é que aconteceu. Talvez no próximo vídeo já saibamos. E o Vilas Boas continuou com declarações, desta vez não foi uma declaração feita já, foi uma declaração que ele fez ao jornal espanhol AS, que já foi na altura que falou na terça-feira, mas só hoje é que saiu essa entrevista, e o Vilas Boas falava do Borja Sainz, claro que os espanhóis têm muito interesse nos jogadores espanhóis do Porto, e ele a dizer que o Borja Sainz é um jogador a Porto,
que tem muita raça, que tem muita técnica, muita qualidade, que o Porto foi contratá-lo a uma equipa secundária da Liga Inglesa, que não era comum as equipas portuguesas terem que ir às equipas secundárias da Liga Inglesa, que agora é mais uma necessidade, uma vez que há mercados como o brasileiro que são mais difíceis, mas eles é que estão muito contentes com o Borja Sainz, sem dúvida, partilho da opinião dele. Eu acho que o Borja Sainz e o Froholt são os dois grandes reforços, e o Borja Sainz realmente tem esse plus de jogar muito à Porto, é realmente jogador à Porto, aquele jogador que joga a morder a língua, como vimos no jogo com o Benfica, que nunca vira a cara à luta, e é um jogador que os adeptos do Porto valorizam sempre muito, foi uma grande contratação. Ele falou também do Samu e disse que o Samu é dos melhores avançados do mundo atualmente. Esta opinião não é partilhada por todos os portistas, há alguma frustração, porque ele falha muitos golos, ele não é muito bom a jogar de costas para a baliza, e eu acho que ele tem aquele lado emocional que ele tem que conseguir controlar melhor. Eu hoje vi uma reportagem sobre o treinador da seleção da Espanha, que apoia muito o Samu, que o abraçou quando o substituiu no último jogo, na estreia titular do Samu na seleção da Espanha, porque ele é um jogador mesmo assim, com esse emocional muito carregado, e é preciso saber geri-lo. Eu acho que é mais isso do que a questão da qualidade. Eu acho que ele realmente qualidade para marcar golos e aquela força física toda que ele tem muito, tem um remate forte, ele sabe se posicionar, é rápido, só que eu acho que ele tem esse lado emocional também. Ele ainda é jovem, como eu digo aqui muitas vezes, ele parece que já é um jogador feito, mas não, ele ainda é muito jovem, ainda tem 21 anos, e ainda tem muita coisa para aprender e para melhorar, principalmente psicologicamente, eu acho. Mas o Vilas Boas então a dizer que está muito satisfeito em ter o Samu, que quer manter, que é um grande talento, e eu também acho que sim, que é um grande talento. Depois o Presidente também fez ali um balanço um pouco do que aconteceu, da tal época que foi muito difícil, também um pouco em jeito de balanço, porque faz anos hoje, um aniversário, acabou por sair essa entrevista no dia do aniversário dele. O Porto também revelou ontem no portal da Transparência mais detalhes sobre as contratações dos reforços desta época. As maiores novidades tiveram a ver com comissões. Realmente o Porto está a pagar muito poucas comissões aos empresários. Penso que o valor chega no máximo a 9 milhões de euros, e é se os contratos dos reforços chegarem todos até ao fim, que com certeza não vão chegar, há muitos jogadores que vão ser vendidos, que vão sair antes, e portanto vai ser menos de 9 milhões de euros. E um ponto que me surpreendeu muito foi a questão do Borja Sainz. O Porto ainda pode comprar mais 10% do passe do Borja Sainz, o Porto só tem 80%, por apenas 1,5 milhão de euros. Eu acho que isto vai valer a pena, porque eu acho que o Borja Sainz está-se a valorizar muito esta época, vai valer muito mais, portanto acho que é um bom negócio do Porto, pareceu um pouco. E falando em negócios do Porto com clubes ingleses, o Vilas Boas também se referiu à contratação do Kiwior, dizendo que foi uma exceção ter conseguido contratar um jogador ao Arsenal. E é interessante, nós já sabíamos aqui que o Porto tinha andado muito tempo atrás do Kiwior para o convencer a jogar no Porto, e agora o Vilas Boas revelou que aconteceu o mesmo com o Borja Sainz. O Porto já andava atrás do Borja Sainz antes do Mundial de Clubes, portanto, talvez o Porto até pensasse nele como reforço para esse Mundial, como conseguiu o Gabri Veiga, e não conseguiu depois em tempo útil, mas o Porto realmente preparou esta época muito ao detalhe e com objetivos bem definidos, e isto está-se a revelar agora num plantel com muita qualidade, com um coletivo muito forte e que está a ter bons resultados. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham dessas declarações do presidente do Benfica e até do Mourinho, que continua a falar do Porto. O Mourinho, desde que chegou ao Benfica, eu acho que ele em todas as conferências falou do Porto. É uma fase que ele não está a conseguir ultrapassar, quase que parece que veio para o Benfica só para jogar o Clássico. Se vocês acham que esta polémica vai ter fim e os presidentes vão reunir-se, como pediu o Vilas Boas, para chegar a consensos para a Liga Portuguesa, ou acham que isto vai ser muito difícil e que vai continuar aqui os ataques de um lado e do outro? Qual é a vossa expectativa para esse jogo com o Celuricense? Vai ser já amanhã. O próximo vídeo é já de analisar o jogo. Quem é que vocês acham que vai jogar? Qual é o vosso 11 inicial? Como sempre, como eu costumo pedir aqui, já é a tradição no canal, quem é que acham que vai marcar os golos? Quem é que acham que vai ser o homem do jogo? Qual é o vosso prognóstico? Quanto é que vai ficar o resultado? Não se esqueçam também de deixar a vossa homenagem ao Presidente do Porto, que faz hoje anos. Qual é que é o ponto mais alto que vocês acham do Vilas Boas no Porto? Para mim o ponto mais alto foi quando ele ganhou a Liga Europa como treinador. Agora como presidente, claro que ele conseguiu bons resultados nas finanças. Vamos ver desportivamente, está a ter um grande arranque de época, mas ainda é pouco. Vamos ver se ele consegue mais títulos. Mas qual é que vocês acham que é o ponto mais forte da presidência dele? Qual é que acham que é o ponto forte do Vilas Boas? E podem também referir alguma recordação que tenham dele da época em que ele era treinador. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.